pedindo embora. Boa tarde, senhoras, senhores. Eu só peço a atenção, porque nós vamos agora... Isso. Vamos lá? Nós estamos dando início a essa audiência pública convocada por mim e pela vereadora Chiara Ranieri Basseto. Eu vou presidi-la em razão da ausência da vereadora Chiara, e eu trago aqui a justificativa. Ela passou a noite toda junto com o seu pai no hospital e ainda permanece com o pai no hospital. O pai dela está sedado, está praticamente desacordado e ela não tem condições alguma de vir à audiência. Ela pediu que eu a presidisse e eu tomei a liberdade de pedir aqui o auxílio da vereadora Yasmin para poder secretariar a nossa audiência. De qualquer forma, nós vamos realizar a nossa audiência conforme proposto e na forma do regimento. De acordo com os artigos 58, letra I e letra J da Resolução 263/90 do Regimento Interno, e vamos discutir o projeto de lei número 2218, de autoria do Executivo, que altera as regras de acesso na carreira do magistério municipal. Por favor, todos em pé. Invocando a proteção de Deus, os vereadores, a Câmara Municipal de Bauru, iniciam os trabalhos desta audiência pública às 18h04. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58 do Regimento Interno, iremos encerrar até às 20h04. Portanto, teremos uma audiência de 2 horas de duração no máximo. Por favor, sentados. Peço para a secretária nominar os vereadores presentes. Acho que é só nós dois mesmo. Vereador Coronel Meira, presente. Vereadora Yasmin Nascimento, presente. Justificou a sua ausência o vereador Marco Antônio de Souza, o vereador Manuel Afonso Lozila, o vereador Fábio Manfrinato, a vereadora Chiara Ranieri e o vereador José Roberto Segala. Estão presentes também, representando a Secretaria Municipal de Administração, representando o secretário Davi, Rosimeire Lopes, diretora do Departamento Administrativo. E representando o Conselho Municipal de Educação, presidente Sebastião Gândara Vieira. Lembrando a todos que foram convocados para participarem dessa audiência a secretária Isabel Cristina Miziara, que se faz presente, o secretário municipal de Economia e Finanças, o Everson Demarque, que se faz presente, o secretário Antônio Carlos Garmes, que não se faz presente, e também não temos nenhum representante da pasta. O presidente da FUNPREV, o nosso amigo e colega Donizete, o Conselho Municipal de Educação, que está aqui o Sebastião Gândara Vieira, e foi convidado o prefeito Clodoaldo Gazeta. Então, dos convocados, todos se fazem presentes, com exceção do secretário Antônio Carlos Garmes, que também não enviou nenhum representante. O secretário Davi Françoso, como a própria vereadora Yasmin já anunciou, está sendo representado pela Rosimeire Lopes, que é diretora de Administração e Pessoal.
Mais alguma lista de pessoas? Por favor, Yasmin. Representando o Sincern, José Martins, advogado, Valdecir Rosa, dirigente sindical, e Moisés Jorge Ferreira, diretor. Eu vou ler o ofício que eu e a vereadora Chiara subscrevemos, convocando e solicitando o agendamento dessa audiência pública. A audiência pública foi solicitada para discutir o projeto de lei 2218, que altera as regras de acesso na carreira do magistério municipal, possibilitando a classificação por titulação e por tempo de efetivo exercício na carreira para o acesso de cargos de especialista em educação, adjunto para especialista em educação, a ser realizada na Câmara Municipal no próximo dia 15 de maio, às 17h30. Na ocasião, deverão ser convocadas a senhora secretária municipal de Educação, Isabel Cristina Miziara, o senhor secretário municipal de Economia e Finanças, Everson Demarque, o secretário municipal de Administração, Davi Françoso, o senhor secretário municipal de Negócios Jurídicos, Antônio Carlos Garmes, o presidente da FUNPREV, o Donizete, e o presidente do Conselho Municipal de Educação, que é o Sebastião Gandara. Deverão ser convidados o senhor prefeito municipal e todos os interessados da sociedade. Pela relevância do tema, solicitamos que estejam disponíveis os microfones e tal. Bom, essa audiência, ela foi convocada por alguns motivos e por algumas divergências que ocorreram na tramitação do projeto de lei que eu tenho aqui em minhas mãos. A iniciativa de alteração do plano de cargos, carreiras e salários é do Executivo. O Executivo trouxe submeteu à Câmara Municipal esse projeto de lei para possibilitar que as adjuntas especialistas pudessem ser especialistas, bastando ter 3 anos em atividade. Quando esse projeto deu entrada na Câmara Municipal, eu, vereador Coronel Meira, fui designado como relator, né, por designação da vereadora Thelma, que preside a Comissão de Constituição. Quando eu recebi o projeto de lei, eu pude perceber, obviamente, que essa alteração, ou que essa proposta de alteração, traria impactos na folha de pagamento, na folha de pessoal, né? E também fui procurado por um grupo de professoras, né, especialistas, que tinham dúvidas sobre o teor do texto apresentado pelo Executivo, dando a entender, segundo essas professoras, de que se o texto fosse aprovado do jeito que estava, do jeito que havia sido apresentado, ou que foi apresentado e que está tramitando na Câmara, poderia causar dúvidas ou gerar dúvidas em relação a essa ascensão ao cargo de especialista e depois para o concurso de gestora. Ou seja, resumidamente, elas imaginavam o seguinte, que a adjunta, a partir do momento que ela fosse promovida ao cargo de especialista, imediatamente ela teria condições e direitos para poder prestar o concurso, caso houvesse, para o cargo de gestora. Em razão dessa dúvida, eu formulei alguns questionamentos para a secretária municipal de Educação, e ela trouxe esses esclarecimentos aqui, nós encartamos isso ao projeto de lei, e assim que eu recebi, ficou bem claro, pelo menos ao meu ver, que não havia dúvidas em relação a esse questionamento feito pelas especialistas. Portanto, imediatamente, quando chegou esse documento, nós encartamos ao projeto de lei, eu já emiti meu parecer pela normal tramitação. Portanto, o projeto já vai tramitar normalmente para as outras comissões. E amanhã,
quarta-feira, dia de reunião da Comissão de Economia e Finanças, esse projeto já vai ser direcionado a um dos vereadores que compõe essa comissão, para que ele também possa se manifestar, antecipando até mesmo a provável intenção de um dos membros da Comissão de Economia em querer saber qual é o impacto que isso vai proporcionar na folha de pagamento, porque isso não veio encartado ao projeto de lei, e deveria ter vindo, porque quando nós temos uma alteração do PCCS, e essa alteração vai promover, né, funcionários de um cargo para o outro, vai ter uma ascensão à carreira, isso tem um impacto na folha. E isso necessariamente tem que vir encartado no projeto de lei pela administração. Mas, o que eu fiz? Eu solicitei esse impacto, né, qual é a projeção de impacto, para a secretária Isabel, e ela me enviou, e esse impacto também vai ser encartado no projeto de lei. Então, nós convocamos aqui a secretária municipal de Educação e os outros secretários, o Everson Demarque, o Davi Françoso, os jurídicos, para que, se houver alguma dúvida em relação ao projeto de lei, que essa dúvida seja amplamente discutida nessa oportunidade. Portanto, nós vamos conferir aqui a palavra para a secretária municipal de Educação, porque provavelmente, com certeza, isso saiu de dentro da secretaria, essa proposta aqui, é uma reivindicação antiga das adjuntas, né? Diga de passagem, justa, e que o prefeito acatou e a secretária formulou o presente projeto de lei. Mas eu quero deixar bem claro também, e conversando com o Donizete da FUNPREV, conversando com o Everson, que é o secretário de Finanças, projetos dessa natureza, necessariamente, antes de ser apresentado à Câmara Municipal, devem, ao meu ver, ser submetidos à Secretaria de Finanças, à FUNPREV, porque tudo isso aqui vai gerar impacto não só na folha de pagamento, mas como vai gerar impacto futuro, também na previdência do município. Por isso é interessante fazer isso com prudência, né? Bom, resumindo, vou colocar à disposição aqui a palavra para a secretária Isabel, para que ela possa manifestar a respeito. Depois vou pedir para que o Donizete e o Everson, os secretários aqui presentes, e o presidente do conselho também, e em seguida nós vamos franquear a palavra às pessoas que aqui estão interessadas em fazer qualquer questionamento para os convocados e os convidados aqui da administração municipal. Ok? Tem mais alguma justificativa? Registramos também a presença do vereador Natalino. Bom, então, por favor, professora Isabel, por favor. Dá para baixar? Eu sou pequena. Obrigada. Tá bom? Tá ótimo. Boa noite a todos e todas que aqui estão. Boa noite, vereador Coronel Meira, na presença de quem eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Boa noite, meus companheiros da secretaria, senhores secretários. Professor Sebastião, obrigado por estar aqui. A presença do Conselho Municipal de Educação é sempre engrandecedora das nossas atividades. E os nossos parceiros do sindicato. Ele está rindo porque hoje nós já tivemos algum embate, mas já passou, doutor Francisco. Já viramos a página. E a questão que nos traz aqui hoje é essa situação
da passagem de professor adjunto para professor especialista. É uma reivindicação justa, por isso que nós, na secretaria, entendemos essa solicitação e promovemos, dentro das nossas possibilidades, uma proposta para que esta situação possa ser melhorada no sentido de atender o pedido das professoras adjuntas, que fatalmente tornar-se-ão professoras especialistas, mas por um outro processo, de uma outra forma. Em sendo assim, nós fizemos as modificações, as sugestões de alteração na legislação existente e encaminhamos à Secretaria dos Negócios Jurídicos, porque é a secretaria que deve dar o seu parecer no sentido de que estamos no caminho adequado ou aquilo que há de ser modificado. Com a aprovação da Secretaria dos Negócios Jurídicos, a manifestação que nós recebemos, dali para frente o processo tramitou. Na página 30 do processo tem realmente o impacto financeiro previsto até 2020, quando acontece um quantitativo das professoras que até lá estarão em condições de fazer este acesso para professor especialista, mas realmente eu faço a meia-culpa que não passamos isto para a FUNPREV fazer o seu impacto, inclusive porque entendia eu, como ainda entendo, que seria um encaminhamento natural da Secretaria dos Negócios Jurídicos para a Secretaria de Administração e FUNPREV. Eu penso que seria a trajetória normal a ser seguida. Tá? Então, como isso não foi, nós estamos aqui à disposição para aquilo que nos for possível esclarecer. Eu tenho certeza que o Donizete, que se faz aqui presente, se ele não souber esses quantitativos, cálculo atuarial, ó, estou ficando boa nisso. Se ele não souber dizer agora, de imediato, ele vai levar isso, vai se fazer e vai responder ao questionamento, porque nós sabemos que isso gera impacto para agora e para um futuro. E como já foi discutido numa outra audiência pública nesta casa, nós temos que pensar na situação dos servidores, o quanto a FUNPREV aguenta de impacto para que os servidores que vierem a se aposentar daqui a alguns anos recebam o seu provento. Porque se nós só impactarmos e não tomarmos nenhum tipo de atitude, vai gerar algum outro tipo de problema. Então, eu acredito que esse processo, como o senhor bem disse, vai ter a tramitação normal a partir dos apontamentos que a FUNPREV vier a fazer, para que essa categoria que necessita dessa mudança, por ser uma petição de bastante procedência, tenha o seu requerimento atendido. E coloco-me à disposição para qualquer outro esclarecimento. Obrigado, professora. Eu vou pedir para que os interessados que se façam presentes aqui no plenário, quem desejar se manifestar, que levante o braço, que o Felipe vai ao encontro do interessado para que possa anotar o nome. E assim nós vamos seguir, assim que as pessoas que foram convocadas e convidadas a se manifestar, logo em seguida o interessado possa fazer o seu pronunciamento e buscar o questionamento devido. Ok? Então, agora eu peço que o Everson possa se manifestar a respeito do custo dessa proposta, embora nós tenhamos já conversados aqui no momento que antecedeu a audiência, mas eu gostaria que você fizesse os seus esclarecimentos, né, sobre o impacto disso, e todos nós aqui, é lógico, estamos na expectativa de ouvir um sim da sua parte, obviamente, né? Afinal de contas, você não é o dono do dinheiro, mas você é quem administra os recursos da prefeitura.
Bom, boa noite, vereador, vereadora, secretários, presidente do conselho, professores aí da educação, sindicato. Eu tomei ciência do impacto apresentado no projeto, com base numa folha de setembro de 2017, né? A gente, vereador, nós estamos ainda, né, com os dados do cálculo do último quadrimestre de 2017, 52,56%. Temos agora um fechamento, inclusive com audiência dia 23, que vai trazer os dados do primeiro quadrimestre agora de 2018. Então, deve ter alguma mudança, algum ajuste. E eu fico à disposição da Câmara, caso precise atualizar, fazer alguma nova avaliação com relação a essa nova proposta, no novo resultado, né, da despesa com o pessoal, agora a partir da semana que vem. Caso a Câmara precise de alguma atualização desses dados, a Secretaria de Finanças fica à disposição. E só lembrar para os colegas a importância desses impactos, tanto a declaração de ordenador de despesa, a responsabilidade que se assume a hora que faz a declaração de que há previsão legal, que há previsão orçamentária, que nós temos condições de arcar com esse compromisso que a gente está assumindo, né? A gente assina uma declaração de que a gente está se responsabilizando por isso e respondemos por essa declaração que faz parte dos projetos. E com relação também ao cálculo atuarial, que o Donizete depois pode falar mais a respeito disso. Então, a nossa preocupação é justamente entendemos a necessidade e o direito de se dar esse benefício para os servidores, mas a gente se preocupa também nas condições de como vamos pagar e o reflexo disso daqui 40 anos, daqui 30 anos, né? Mas a Secretaria de Finanças, caso ocorra a necessidade de atualizar os dados, está à disposição da Câmara para fazer essa atualização. Muito obrigado, Everson. Eu vou me manifestar aqui sobre o cálculo de impacto que foi enviado pela secretária Isabel, para que o público aqui possa ter conhecimento. Então, tem direito ao acesso, até novembro de 2017, 98 professoras. Em 2018, nós teremos mais 26. Em 2019, mais 91. E em 2020, mais 42. Então, nós temos um total geral de acesso, 257 servidoras. Até novembro de 2017, foi colocado aqui, gera um impacto mensal de R$ 126.138. Até 2018, com mais as 26, mais 33.465. Somando esses dois valores, vai gerar um impacto anual, somando aí a gratificação de natalina, que é o 13º, um total de aproximadamente R$ 2 milhões ano. Eu fiz um questionamento para o Everson, né, sobre esses valores. Na verdade, muitas das senhoras que aqui estão, já estão na sala de aula. Então na verdade, embora tenha esse impacto, e a gente tem que estudar em cima do impacto, vocês já recebem uma gratificação, já recebem uma diferença de salário para o exercício dessa atividade. Então, em tese, o que vocês já recebem já está incluso dentro dos 52,56%. Né? O que, obviamente, não está incluso nesses 52,56% são os efeitos futuros, que vem a ATP, não é isso? É o ATP, só o ATP. Então, e também, depois vai se calcular, mas aí é um cálculo que vem para o futuro, que aí é o cálculo que a Funprev vai fazer, que vem aí tem outra conotação, e aí também é o seguinte, aí nós poderemos ter também uma nova realidade econômico-financeira do município e pronto, acabou. Essa que é a grande verdade.
O que importa hoje é a administração ter a tranquilidade, né, e ter a segurança e a garantia de que, aprovando um projeto de lei desse, que vai beneficiar, pelo menos inicialmente aqui, 124 servidoras, pelo menos o que é considerado aqui na quantidade de acessos, a Prefeitura Municipal tem condições de suportar isso financeiramente. É isso que importa, é isso que é importante deixar bem claro. Então, Everson, eu agradeço a sua manifestação e agora eu passo para o Donizete. O Donizete, normalmente, ele é do mal, mas ele tem que fazer o papel dele. E ele está fazendo a defesa dos direitos de vocês, do futuro. Pensam bem. Eu também não gosto do presidente da SPPrev, mas eu tenho que respeitar o que ele pensa, porque é ele que faz a projeção para o meu futuro. Eu não quero ser um velhinho sem salário, eu quero ser um velhinho com salário. Boa noite, senhores vereadores, colegas secretários, sindicatos e servidores municipais, e conselhos também. Na verdade, eu dei uma olhada nesse projeto. Olhando para o projeto, nós percebemos que impacto financeiro por conta do projeto não tem, mas tem sim um impacto indireto em relação à ATP. E a defesa que eu faço em relação a isso é que é importante, sim, que todo e qualquer projeto que venha para a FUNPREV, ele seja precedido desse impacto atuarial. Porque o impacto atuarial, ele não faz uma previsão de 3 anos. Recentemente eu estive aqui na Câmara e eu até mencionei que esse último impacto, ele faz uma previsão de 75 anos. Talvez a Prefeitura tenha condições de arcar com essa despesa pelo período de 3 anos, mas o impacto atuarial ele faz uma previsão de 75 anos. Então, é importante que haja esse impacto, porque a FUNPREV ela não cria despesas, ela administra as despesas criadas pelo município. Hoje, nós sabemos que a Fundação, ela tem uma situação financeira confortável. Hoje, nós temos em caixa em torno de 550 milhões. Mas a FUNPREV, ela administra despesas. Se o município criar despesas, na verdade, o município acaba criando uma despesa para ele mesmo. Então, a nossa defesa aqui, nós concordamos, assim, nós entendemos que a solicitação, sim, ela é justa, mas ela deve ser precedida de impacto atuarial. É importante que a FUNPREV se manifeste em cima disso. Nós vamos conversar com a Isabel, é importante que nós tenhamos essa informação, principalmente em relação à Secretaria de Finanças, porque aqui nós vimos a quantidade de servidores que terão direito ao acesso, e quando nós fazemos o impacto, nós fazemos... Aqui está 2018, 19 e 2020. Então, nós vamos fazer uma previsão até o ano de 2094. Então, ou seja, 75 anos. Sabemos que esses servidores que eles acessarão agora, eles contribuirão por um período, por aproximadamente 22 anos. Isso é positivo para a Fundação, mas depois eles se aposentarão. Então, a partir do momento que eles se aposentarem, é a FUNPREV que acaba arcando com a despesa. Então, é importante que seja precedido desse impacto por conta disso. Ok? E também estou à disposição para responder qualquer outro questionamento. Muito bem, Donizete. Como eu disse para vocês, o Donizete ele tem que fazer essa projeção e essa previsão. É o papel dele, porque um dia ele vai sair dali e pode qualquer um funcionário que aqui está assumir a função de presidente da FUNPREV. Então, ele precisa sim, fazer essa projeção e esse cálculo. Ele disse, numa audiência que nós tivemos aqui recentemente, que foi submetido à Câmara Municipal um projeto de lei e não foi aprovado pelos vereadores que aqui estavam, para que todo projeto de lei que pudesse gerar impacto na folha, a exemplo desse, que a FUNPREV, né, que seja precedido qualquer apresentação de projeto de lei para que a FUNPREV possa fazer um estudo e sugerir ao prefeito, olha, esse projeto
é pertinente, é interessante, é isso. Sob o ponto de vista de cálculo atuarial, o nosso parecer é favorável ou desfavorável. A FUNPREV precisa, sim, manifestar em todos os projetos de lei que o Executivo apresenta que vai causar impacto na folha de pagamento. O Donizete estava... só vou fazer uma referência aqui, o Donizete me explicou, e eu estou aprendendo muito também aqui a respeito de previdência municipal, com o próprio Donizete. Por exemplo, aí o sindicato está aqui presente, pode confirmar isso aí. Numa determinada negociação salarial, o prefeito concede um abono de R$100, né? Às vezes o abono é uma forma que o prefeito encontra naquele momento para falar, olha, vou pagar isso aqui, mas, né, de repente eu posso tirar o abono. Mas só que chega no ano seguinte, o sindicato faz uma negociação com o prefeito e fala, ó, vamos incorporar esse abono de R$100. Enquanto ele era abono, ele não impactava na Previdência. A partir do momento que há a incorporação do abono ao salário do servidor, impacta na Previdência. Então, isso também, quando o prefeito toma essa decisão, que é uma decisão do Executivo, o que nós entendemos e pensamos num futuro projeto de lei que entendemos que deve ser submetido à Câmara, para que a FUNPREV também se manifeste em situações como essa, porque é o futuro do servidor que está nessas decisões, e nós temos que pensar no futuro do servidor. Volto a repetir, nós queremos, tanto eu como servidor estadual que sou aposentado, como vocês que são servidores municipais, o que nós queremos é que, a partir do instante que eu me aposento, eu tenho a garantia, a tranquilidade de receber os meus proventos, que vão vir da FUNPREV. Tudo bem? Pois não. Está vendo como tem que provocar o Donizete para ele falar? Aproveitando a sua colocação, nós fizemos um impacto informal em relação a este abono. Esse abono que ele foi concedido, se por um acaso o prefeito transformar esse abono em vantagem pessoal, ou seja, não é benefício previdenciário, transformando em benefício previdenciário, nós teríamos um impacto atuarial de 35 milhões. E olha que é um abono de R$70. A partir do momento que transformar, teríamos esse impacto atuarial. Ou seja, foi o que aconteceu este ano. Este ano nós fizemos uma apresentação aqui de um desequilíbrio na FUNPREV de 120 milhões. Mas por quê? Muitos servidores até me questionaram em relação a isso. Então significa que a FUNPREV não está administrando bem a sua carteira? Não é isso. Na verdade, são despesas criadas pelo município. O município cria uma despesa. A partir do momento que o município transforma um abono, a partir do momento que o município cria uma gratificação, e tem muitos aposentados que têm direito à paridade. Hoje, por exemplo, nós temos que pagar o abono também para os aposentados. Só que nós estivemos em contato com a Prefeitura, com o Everson, com o Gazeta, com o Davi, e hoje quem paga esse abono para os aposentados é a Prefeitura. Mas, a partir do momento que transformar o abono em vantagem pessoal, quem paga não é mais a Prefeitura, é a FUNPREV. E a FUNPREV terá um impacto imediato, não é impacto atuarial, impacto financeiro, de aproximadamente 3 milhões por ano. Faz esse cálculo de 3 milhões em 75 anos. Imagine o valor que vai dar isso. Quem vai pagar? A FUNPREV não. Nós, servidores. Nós vamos acabar pagando, porque nós temos que contribuir por isso. Vai sair do caixa da Previdência. Então, na verdade, a defesa que nós fazemos em relação a esse projeto, que eu até mencionei, não é que a FUNPREV ela vai autorizar ou indeferir qualquer projeto. Não. A FUNPREV ela simplesmente vai falar, prefeito, Câmara, olha, o valor da conta vai ser esse a partir de um determinado momento. É importante porque, na verdade, vai ser uma ferramenta de gestão para a Câmara e também para a Prefeitura, porque tanto a Câmara quanto a Prefeitura terá essa informação antes da aprovação do projeto.
porque senão acontece o que aconteceu. Esse ano nem tanto, mas muitas vezes a FUNPREV tinha que vir aqui na Câmara para justificar despesas que não foram criadas pela FUNPREV. Esses 120 milhões de desequilíbrio que vai acontecer lá em 2093 é um exemplo disso. Eu gostaria de saber se o presidente do Conselho Municipal, o Sebastião Gandra, quer se manifestar. Por favor. Boa noite a todos. Entendemos, a partir do Conselho, da visão do Conselho, que qualquer benefício que seja um estímulo ao crescimento desse servidor seja interessante. Entretanto, nós entendemos também que ele deve ter todos os processos, como foi citado, ele deve passar por todas as instâncias necessárias, finanças, FUNPREV, e uma vez que se entenda que isso lógico que isso tem impacto, se isso é possível de bancar pelo município, então aí, né, nós optamos aí por esse caminho de legalidade. Agora, é extremamente importante que isso não seja depois, olha, o município está sendo prejudicado por conta disso. Então, feita essa análise, eu acho que é uma análise técnica mesmo, ela não pode ser puramente emocional, né? Ela tem que ser técnica. Uma vez que ela seja técnica, aí isso corroborado e aceito por todos, também entendemos que é de extrema importância até para evolução funcional, para o crescimento e para o estímulo do educador que está tão sucateado, né? Ele está tão abandonado aí. Então, a gente entende que isso é uma forma de crescimento mesmo para os servidores, é um aspecto também de crescimento do servidor. Ok? Boa noite. Tá bom, muito obrigado. A Rosimeire Lopes gostaria de se manifestar, Rosimeire? Não? Bom, então, nós vamos abrir a palavra para as pessoas para os funcionários que fizeram inscrição. Então, eu vou chamar o advogado, o doutor José Francisco Martins. Por favor, doutor. Bom, boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras presentes, servidores, professores presentes, autoridades também aqui presentes. E quero dizer à secretária que no terceiro andar para baixo das Cerejeiras, nós não temos problema de relacionamento, nós somos bem recebidos, tá? Bom, primeiramente, em relação, é lógico que toda avaliação técnica, todo estudo técnico deve ser feito no momento em que se vai atribuir alguma vantagem ou conceder algum benefício, justamente em razão dos reflexos que isso vai ter, não só no caixa do município, assim como na fundação previdenciária. O ano passado, no ano de 2016, salvo engano, quando veio para cá a questão da aprovação do projeto de lei que subordinava o Poder Executivo a conceder qualquer benefício, certo? O estudo ou impacto técnico feito pela FUNPREV, o Sincermes colocou contrário a esse projeto de lei, principalmente em razão de tirar essa autonomia do prefeito municipal em conceder os benefícios. Mesmo porque muitos deles já estão contemplados em lei, principalmente no PCCS. Naquele momento, o projeto de lei havia sido aprovado em primeiro turno. Nós viemos aqui, conversamos com os vereadores. Salvo engano, ele alterava um artigo do regimento interno, né? E nós entendemos que
o prefeito, os senhores vereadores podem solicitar, né, eu acho que o prefeito deve fazê-lo, solicitar da FUNPREV, mas não se subordinar à concessão de qualquer votação ou aprovação de projeto de lei ou concessão de benefício à decisão da FUNPREV. Então, é essa a ressalva que a gente faz, né, que nós fazemos nesse momento, porque me parece que vai retornar aqui essa alteração, esse projeto de lei novamente. Na questão do impacto ainda, se falou aqui do abono de R$70, né? E não, se fosse de 100 seria até melhor, mas é 70. O que acontece? É certo também, no caso do acesso dos professores, que é uma reivindicação justa, né? Além, né, do impacto, acontece que vai ter o ATP, certo? Vai ter o reajuste, porque vai ter um ganho salarial, e vai haver também receita. Vai haver a contribuição de 11% do servidor e os 22% da contrapartida do prefeito, que espero ele esteja pagando a FUNPREV em dia, né? Correto? Um outro ponto é necessário entender que o projeto de lei que tramita aqui, que foi enviado para cá, ele apenas altera uma forma, vou dizer essa expressão, posso estar usando em problema de provimento ou de método de acesso, né, que hoje seria, no caso do adjunto, já foi alterado de 5 para 3 anos, apesar do decreto não ter sido modificado, no decreto ainda consta os 5 anos, mas prevalece a lei. Então, nesse caso, o acesso vai ter que existir. Ele já é lei. Ele já é lei. Agora, a preocupação é maior, e que não vi essa discussão até agora aqui dentro dessa casa, é em relação justamente à situação do professor adjunto. A lei federal, que regulamenta a profissão do professor, e só o governo federal que tem competência para fazer isso, para regulamentar a profissão, ela não distingue o professor em espécie. Ela prevê, certo? Que ao professor é garantido a jornada de até 40 horas semanais e, no mínimo, 2/3 de atividade com interação com o educando. Qual é a realidade hoje do professor adjunto? Praticamente, grande parte deles hoje já está com sala. Todos. Então, podemos até dizer impropriamente que já tem regência. Ganham a diferença. Quando eles têm sala, ganham a diferença. Mas ainda são chamados, né, de adjuntos, eram antigamente substitutos. Eu já até ouvi professor de corredor. Até essa expressão eu já ouvi. Então, não dá mais para que subsista aqui, na nossa legislação, essa distinção entre professor adjunto e professor especialista, ou, sei lá, efetivo. Porque o acesso não vai ser para todos. O acesso não vai ser para todos. Existe aí um percentual, um número de professores que têm direito, mas eu acredito que todos não irão acessar, certo? E até quando eles ficarão como adjuntos, certo? Essa é uma pergunta, já que a legislação federal não distingue. Até quando eles vão deixar de receber a atividade de trabalho pedagógico? Porque se eles têm salas, eles preparam aula, eles precisam se aperfeiçoar, como qualquer professor faz, e a lei assim o garante,
Então, essa é mais uma pergunta. Existe aí um concurso, não sei se veio para cá um projeto de lei, onde seriam chamados mais 70 professores adjuntos. Ou seja, essa prateleira, vamos dizer assim, que não acessa vai aumentar. Certo? Assim como, em nome do decreto de contenção de despesa, nós temos hoje professores especialistas substituindo diretores de escola sem receber qualquer contrapartida financeira. Isso é uma realidade. Isso até para mim, no meu entendimento, certo? É um ato administrativo ilegal. Ilegal. Porque isso é desvio de função. Esses professores saem da sala de aula para substituir os diretores, isso cria um déficit, né, de professores que não dá mais para ser preenchido, porque não tem mais adjuntos, vamos dizer assim, disponíveis para ocuparem esses postos. E a prefeitura não chama, a prefeitura não faz concurso, a prefeitura não contrata. A arrecadação na FUNPREV diminui, correto? E toda a questão da despesa, né, eu falei aqui que do segundo andar para baixo nós não temos problema de relacionamento, não se vê por parte do governo municipal, certo, nenhuma intenção ou disposição de se estabelecer dentro do município uma política de desenvolvimento social. Não vem mais indústria para cá, não se cria emprego. Então, até quando, para reduzir despesa, isso vai ser feito à custa de retirada de direito dos servidores? Certo? Então, eu acho que essa situação da educação aqui em Bauru, eu já disse para a secretária, primeiro a questão de legislação, a necessidade de se reunir, né, toda essa legislação, Estatuto do Magistério, PCCS, numa estrutura jurídica só, para não criar hoje o que a gente vê aí, problema de se é hora aula, se é hora relógio, se tem aposentadoria, vamos dizer assim, especial, né, que é uma impropriedade, tem abreviatura do tempo de contribuição para aposentar para todos, ou se não tem, e esses problemas vão aumentando, sem falar em vaga em creche, auxiliar de creche, que também tem que ficar colando porque falta professor. Então, essas perguntas que eu tenho para fazer aí para os dirigentes. Okay? Secretário, se a senhora quiser se manifestar a respeito do concurso, porque foi submetido a essa casa, né, um projeto de lei para um concurso. Isso. Se a senhora quisesse, pelo menos, se manifestar sobre isso. Não é segredo para ninguém aqui nunca tentou falsear a informação de que nós temos déficit de professores na rede, no Sistema Municipal de Ensino. O ano passado, nós solicitamos a criação de 70 cargos para prover a falta desses professores. Nós sabemos que não há como chamar os 70 de uma única vez e fomos chamando paulatinamente esses professores para provimento dos cargos. Entretanto, este ano, né, do ano passado, esbarramos na questão da responsabilidade fiscal e tivemos que interromper momentaneamente esse chamamento. Há um decreto que nos possibilita chamar para a reposição daqueles professores que se aposentam e ou faleceram. E estamos fazendo isso. A cada professor que se aposenta, nós chamamos um outro para repor. E a questão dos diretores,
nós abrimos um concurso para diretor de educação infantil, teve um processo para essa passagem do professor especialista a diretor de educação infantil. Estamos dizendo que vamos chamar imediatamente? Não, não estamos dizendo isso, porque, novamente, dependemos do índice que vai ser fechado no quadrimestre. Nós não podemos incorrer na não obediência à legislação. A questão de que as legislações são conflitantes em alguns pontos, também há que se concordar. E também informo a quem ainda não sabe que o Estatuto do Magistério, desde o início do ano passado, está sendo revisto. O PCCS foi feito, ao longo do ano de 2017, um estudo intensivo lá na Secretaria. Nós temos a nossa proposta própria de alteração do PCCS, alterando as incorreções que nele existiam, propondo novas soluções, acabando com isso que o senhor acabou de dizer, dessa questão de classificação de carreira, né, compartilhamento. Nós temos isso. Entretanto, esse processo está lá guardado na Secretaria, porque a Secretaria da Administração decidiu por bem fazer essa proposição de transformar, de reestudar, analisar os 3 PCCS existentes na Prefeitura Municipal, que é o da Administração, o da Saúde e o da Educação, e para que esse estudo seja o mais isento possível, está sendo feito um processo de licitação de uma empresa para que faça a análise completamente imparcial dos PCCS e aponte as necessidades corretivas. Quando isso se finalizar, então nós poderemos dar continuidade a essa modificação de PCCS que se faz realmente bastante necessária. Nós temos uma proposta pronta e vamos ver se aquilo que nós estamos propondo, às vistas desta empresa que será contratada, se eles aprovam o que eles têm de sugestões a nos oferecerem, porque tem-se por embasamento que é uma empresa especialista nesse tipo de situação. Então, nós temos que, apesar do nosso esforço de consultarmos o jurídico em algumas proposições que nós fizemos, o olhar de quem tem expertise nessa área é realmente muito mais apurado. Então, nesse sentido, nós fizemos alguns avanços, alguns progressos. As professoras que estão em condições de já terem acessado para professoras especialistas, não o fizeram ainda, justamente por conta desta reivindicação. Elas queriam outro formato para acessar, que está sendo proposto agora. Então, não nos adiantava fazer o ano passado da forma como era proposto até então e não atendermos a solicitação. Por isso que no ano passado não teve nenhum acesso de professor, porque foi um estudo feito ao longo do ano passado de como modificar esta forma de acesso para atender as reivindicações que foram feitas. Obrigado, secretária Isabel. Está aqui. Pois não. Concurso de acesso, né, que seria para fazer, foi solicitado em 14 de fevereiro de 2017. Portanto, 44 dias após a posse do novo governo. O próximo inscrito é a Daniele Aline Dionísio Parisi.
Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. A gente agradece ao Coronel Meira por ter nos ouvido, nos entendido, a todas as meninas que estão aqui, que foi uma luta nossa. E também agradecer ao vereador Manuel Luzila, que ele também esteve presente desde o primeiro dia que nós pedimos a reivindicação, antes mesmo da gente falar com o Gazeta, e ele foi quem nos ajudou nisso, né? Gente, a questão a ser discutida, o PL, ele perdeu um pouco o foco. Por quê? O projeto de lei, ele trata somente da retirada da prova de acesso. Não se trata do acesso imediato das 270 adjuntas que temos na rede. Não se trata disso. A gente só quer, a princípio, nessa audiência, que seja entendido que é injusto para o nosso cargo de adjuntos, porque nós não somos adjuntos. Nós trabalhamos como professoras especialistas, porque nós temos salas livres, nós planejamos aulas, nós não chegamos lá simplesmente falar, agora eu vou planejar minha aula. Não, nós planejamos aula em casa, nós participamos, inclusive, do planejamento esse ano e não recebemos por isso. Não recebemos por isso. Fomos nas escolas, participamos, fizemos as nossas 4 horas, cumprimos a nossa carga horária e foi descontado o nosso adicional de sala essas 4 horas, mesmo sendo dia trabalhado, mesmo contado no calendário como dia letivo. Tá? Então, a questão, gente, não é se vai ter o ATP. A questão é que o ATP tem que existir. Por lei, primeiro pela LDB, a Lei 93, 94 de 96, artigo 67, a LDB, ela é muito clara quando ela trata da hora-atividade, que é para todos os professores, não é para adjunto, não é para especialista, não é para temporário, para todos. A Lei número 11.738, de 2018, também trata certinho da questão da hora-atividade. E tem o parecer número 9, de 2012, que fala referente a essa lei. E a Lei Complementar número 836, de 30 de 11 de 97, que estipula, inclusive, a carga horária, falando das 40 horas semanais e dos 2/3 relativos à hora-atividade. Então, assim, não é se pode, se tem dinheiro, não é isso. Nós consultamos, inclusive, um advogado, a chance da gente ganhar, ela falou que é muito grande, porque o ATP é nacional, não é se quer ou se não quer fazer, não é optativo, ele é obrigatório. Então, assim, é lei federal, então, assim, não tem mais o que ser discutido. Então, assim, o impacto que vai ter é o impacto do ATP. O ATP, por lei, é nosso direito. Infelizmente, nós estamos nessa condição de adjuntas, e aí vem com, não tem o direito e tal, mas a gente tem, sim, o direito de receber. Então, assim, como disse a Isabel, o acesso já era para ter acontecido, o impacto já era para estar acontecendo. Nós pedimos pela retirada da prova, o Gazeta nos prometeu em 40 dias, dia 2 de fevereiro do ano passado, ele falou que em 40 dias faríamos o acesso para professor especialista, e agora, no dia 22 de março, que ele mandou o projeto de lei para casa, e aí sofreu umas alterações, né? E aí, como o Meira falou, algumas especialistas vieram, inclusive, questionar isso, mas o Meira entendeu a nossa situação, que a gente não quer pular cargos, a gente quer só acessar para o próximo cargo, que é o nosso direito, é só isso que a gente quer. Então, assim, nós não estamos pedindo nada demais. Então, voltando, vou reafirmar o que eu disse. O projeto de lei trata da retirada da prova de acesso, não trata do acesso imediato das 270, até porque não são todas que têm 3 anos. E o acesso tem que ter passado pelo estágio probatório, tem que ter sala livre, a gente tem consciência disso. Então, assim, a prefeitura não tem... São 98 professoras em condições de acesso hoje, né? Mais algumas que computadas até o dia de hoje, vamos dizer assim. A gente quer saber, dessas 124 professoras, quantas a prefeitura pode acessar agora? O Emerson disse que o impacto vai ser recalculado, né, até dia 23, né? Vai ter uma audiência dia 23/5, né? Vai ser recalculado. Nesse recálculo, então, assim, aprova-se a lei, e nesse recálculo a gente vê quantas podem acessar, quanta a prefeitura tem. Lembrando também que a educação não tem só o dinheiro da prefeitura, a educação também tem o dinheiro do Fundeb. Então, assim, esse dinheiro também... outra coisa que também é bem pertinente a gente falar,
que alega-se que não tem dinheiro. Mas uma professora especialista hoje, que a gente teve bastante aposentadorias, inclusive até pelo projeto do Temer, né? Tiveram bastantes aposentadorias, e uma especialista sai hoje em dia, em média, ganhando entre 6, 7, 8 mil reais. A Isabel falou que é chamada uma especialista e para uma adjunta, né? Sai uma especialista, entra uma adjunta ganhando 1.300. Então, assim, é uma diferença bem grande de salário. Então, assim, o impacto, não sei se é realmente um motivo para ser discutido sobre isso. Então, gente, o acesso ele não é facultativo, tá? Ele vai ter que acontecer com prova ou sem prova, mas a gente só pede pela retirada da prova. É isso que fala o projeto de lei 2218, a retirada da prova de acesso. Vamos deixar isso bem claro, tá bom? Eliminatória, né? Porque é uma prova eliminatória. É uma prova eliminatória. Então, a gente tem, inclusive, duas amigas, a Yolanda, levanta a mão, Yolanda, para todo mundo te ver. E tem mais uma também, a Ivânia, né? Duas adjuntas que participaram do acesso e não conseguiram passar na prova. Então, assim, para vocês verem o quanto é injusto, elas ainda continuam 6 anos de prefeitura e continuam ainda como adjuntas, sendo nós chamadas, inclusive, de professoras de corredor. E coisa daí para pior, tá? Subraça, coisas desse tipo, tá bom? As próprias especialistas. As próprias especialistas e algumas diretoras também. Não todas, não vamos falar aqui, algumas, tá? Gente, outra coisa também que é bem pertinente, fala assim, a gente tem salas livres. Na verdade, não. A maioria de nós tem 2 salas livres, porque a maioria de nós temos 2 períodos. Nós que tapamos esse buraco feito pela educação de não ter professores. Então, vai colocando adjunta para cobrir essas salas. Então, a maioria de nós tem 2 salas. Então, é isso, gente. A gente gostaria muito que vocês refletissem sobre isso, refletissem sobre a importância disso para a gente. É muito importante para a gente que tenha essa retirada da prova, porque ela é muito injusta, ela é massacrante e ela é um fator totalmente desmotivador para a nossa profissão, que já é, por si só, bem desgastante. Obrigada. Eu só queria colocar mais alguns pontos. Você é a Flávia? Eu sou a Flávia. Então tá bom, vamos lá, Flávia. Que acontecem assim com as adjuntas, né? Só para a gente esclarecer mais alguns pontos. Hoje, né, nas escolas, nós trabalhamos junto com as especialistas que são nossas colegas. Só que não ganhamos como elas. Então, nós temos 2 funcionárias num lugar que fazem a mesma função e têm salários diferentes e direitos diferentes. Porque uma especialista hoje, ela abona e ela não tem prejuízo nenhum do salário dela. Hoje, uma adjunta abona e ela tem desconto do salário dela. Abonada, licença maternidade, eu estou amamentando o meu filho. Eu saio 1 hora mais cedo do horário meu de serviço. Este mês veio um e-mail que a minha diretora descontou 20 e poucas horas do meu salário porque eu saio mais cedo para amamentar o meu filho. Então, assim, eu tive licença maternidade, eu perdi toda a minha diferença de sala. Então, assim, agora na minha escola tem uma outra professora especialista que está grávida. Ela vai ter a licença maternidade dela e não vai ter R$1 descontado. E eu, que faço a mesma função que ela, tive todos esses descontos. Então, assim, é uma situação que hoje a adjunta ela enfrenta na escola muito injusta, muito injusta. E, assim, isso, o que acontece? Isso tudo está causando uma divisão na classe, entendeu? Então, isso é uma coisa que a prefeitura precisa corrigir, né? Outra coisa, acho que a prefeitura nós, como professoras, não temos que aceitar que a prefeitura reponha falecimento e aposentadoria de uma especialista com uma adjunta. Isso não é certo. A adjunta, ela tem um caráter de substituição. Ela é para ficar na escola, para quando uma professora especialista tiver que se ausentar,
com uma licença gestante que seja, com uma licença saúde, com uma abonada, nós entraríamos em sala com um planejamento pronto. Agora, hoje, o que uma adjunta faz? Trabalha de graça para a prefeitura, gente, me desculpem. Porque a gente... Nós planejamos aulas em casa, nós preparamos tudo que a direção nos pedem, porque assim, a gente tem um chefe imediato nas escolas e a gente precisa preparar festas, lembrancinha de Dia das Mães, agora está aí festa junina, todas as meninas, tenho certeza, levam trabalho para casa. Aí, enquanto uma adjunta não recebe por isso, uma especialista recebe. Então, assim, está totalmente distorcido. E, assim, para reforçar, nós estamos aqui, eu entendo o impacto, entendo todos os estudos, mas este acesso já era para ter acontecido, com prova ou sem prova. Não tem como a prefeitura ficar repondo especialistas com adjunta. A gente não vai aceitar mais essa situação. Nós estamos aqui hoje para reivindicar os nossos direitos e, assim, ou por bem ou por mal, nós vamos ter que acessar. Porque eu tenho 5 anos, muitas perdas. E, assim, não tem como mais, sabe? É uma situação que, às vezes, até quem está entrando agora não sabe, entendeu? Mas quem tem 5, 6 anos de adjunta sabe. Então, assim, é uma coisa que eu acho que... E outra coisa também que eu fico me perguntando, esta prova eliminatória não tem sentido. A gente vai prestar uma prova para fazer uma função que a gente já faz. Se fosse para um cargo de direção, se fosse realmente para a gente passar de adjunto para especialista, a prova seria justíssima. Mas hoje nós não fazemos esse trabalho. Então eu acho que essa prova é muito injusta, eliminatória é pior ainda, porque ainda se fosse uma prova classificatória, a gente até poderia pensar. Agora, uma prova de 50 questões, super difícil, aí a professora, além de preparar a aula de graça, ainda tem que estudar, sabe? E isso também, o custo desta prova para a prefeitura? Porque isso tem um custo, elaboração, banca, tudo isso, né? Então, se a questão nossa é dinheiro, então isso daí tudo vai dinheiro. Então, também eu acho que é uma coisa que a gente precisaria, assim, colocar aqui também em pauta. Acho que é isso, tem mais... Acho que é isso, assim, tudo já foi dito e a nossa situação, espero, né, que a partir de hoje, que todas as pessoas estão aqui para escutar a nossa reivindicação e que seja mesmo levado em conta tudo que a gente passa, porque às vezes quem não está na situação não sabe o que está acontecendo, entendeu? Mas a gente tem sim, a gente sofre sim por ser adjuntas e a gente quer assim uma solução rápida, assim, urgente para o nosso caso, porque a gente está... E a gente está, assim, levando muita coisa aí nas costas, né? A educação do nosso município é muito bem vista. Eu acredito que a gente tem uma educação de qualidade e isso se deve a todas essas meninas que estão na linha de frente dando aula. Então, é isso. Obrigada. Bom, a secretária quer se manifestar em alguma coisa ou... vamos respeitar a secretária. Eu só quero dizer, a professora Flávia, que estava aqui, tudo que você disse a respeito do exercício da professora adjunta, tudo está correto. Ninguém nega todos os afazeres que vocês têm. Ninguém nega que a situação não é confortável a vocês, como também não é confortável à Secretaria da Educação, porque todos nós que estamos na Secretaria de Educação somos professores. Eu sou professora, minha formação é de professora. Então, eu sei como é chegar numa escola, eu já fiz portão de escola. Eu sei como é que é. Eu não comecei na educação com a sala, como a gente brincava na faculdade, eu só vou ter aluno filé mignon. Não, para chegar no filé mignon, a gente rói o osso e etc. e tal. Então, as reivindicações de vocês são todas elas provenientes, são todas elas com embasamento justo e adequado. Tanto esse é o entendimento do governo, que nós estamos, desde o ano passado, propondo
essa alteração para que seja eliminada a prova de acesso, que vocês tenham outro mecanismo para acessar, promovendo uma incorreção ou uma injustiça que está no PCCS, que foi aprovado anos atrás. Então, por entendermos que existem no PCCS vários pontos que precisam ser modificados para alinhar algumas coisas referente aos servidores da educação, que nós aceitamos essa ideia, essa proposta, e apresentamos esse PL para poder passar e vocês terem esse benefício, e como já vocês mesmos colocaram, vocês sabem que não serão, e nós sabemos também, não vão ser as 124 que vão acessar tudo de uma vez, tá? Quanto a aposentar uma especialista e vir uma adjunta, é o mecanismo que está posto hoje. Ninguém entra no Sistema Municipal de Educação não sendo professor adjunto, que também é uma proposta que nós colocamos para alteração no nosso estudo de PCCS. Se ele vai ser aprovado ou não, é outra instância, mas nós enxergamos essas necessidades e fizemos a proposição na nossa forma de entender. Então, vocês podem levar para suas colegas que não estão aqui, que vocês tenham o nosso apoio, o nosso reconhecimento, porque nós admitimos que, sem o trabalho de vocês, que não é brincadeira, que não é fácil, a nossa situação, enquanto educação, estaria passando por muitas dificuldades. Então, nesse sentido, nós somos gratas a vocês, por vocês, apesar de passarem por todos esses perrengues, vocês assumem, porque vocês têm um compromisso, acredito eu, em primeiro lugar, com a educação, porque foi para isso que vocês estudaram. Obrigada. Bom, considerando que nós não temos mais pessoas inscritas, eu ia só fazer uma pergunta para a professora Isabel, se ela puder me responder. Nós sabemos que hoje tem um déficit de funcionários na saúde. São duas pastas que eu tenho uma preocupação muito especial aqui, que é saúde e educação. Posso garantir assim, não que as outras não sejam importantes, mas eu tenho uma atenção especial para essas duas pastas. E hoje de manhã, eu participei de uma audiência hoje pela manhã já sobre saúde, que é uma coisa que é algo que nos preocupa como um todo, né, como bauruense, porque tem pessoas morrendo hoje na fila de espera porque não tem vagas nos leitos, não tem oportunidades de serem internados. Muito bem. O que eu ia perguntar para a senhora, e lá na saúde, conversei com o Dr. Fogolin hoje, nós temos um déficit de 600 funcionários, né? 600 ou 700. Então, é um número, assim, expressivo. Chega aí, vamos imaginar aí, considerando que temos quase 10% do quadro de servidores hoje aí que necessitam ser repostos na área da saúde. Qual é o claro, ou qual é o déficit que a senhora tem? Eu falo claro porque na Polícia Militar a gente chama de claros, né? Claros é déficit. Qual é o déficit que a senhora tem hoje na pasta da educação, em números? Quantas vagas hoje seriam, quantos profissionais seriam necessários para ser contratado para poder que as escolas funcionem perfeitamente? Eu estou falando isso para a senhora porque hoje, até a vereadora Yasmin me comentou, ela não está para receber aqui o nome da escola, em que a aula foi suspensa porque não tinha. Não, eu sei que para vocês pode ser normal, para nós não é, entendeu? Para nós não é normal não ter aula, para nós é normal ter aula, entendeu? Então, eu não sei se a senhora tem esses números em mãos ou não, mas pelo menos para que eu... Ah, sim. Não, eu estou perguntando o número de professores. Não, a negociação salarial já foi, já findou. Vamos lá. Pois não. A senhora pode falar ali no microfone só para... porque está sendo televisionada.
Eu me comprometo a fazer esse levantamento porque dentro da secretaria existem muitas categorias de servidores. Então, eu não sei, porque eu sei que eu tenho em falta professor, auxiliar de creche, servente, merendeira, inspetor de alunos. Então, eu não consigo guardar de cada uma dessas categorias, mas eu vou lhe enviar, o senhor pode ter certeza absoluta. Eu gostaria de ter essas informações até mesmo para ter uma noção daquilo que é uma pasta essencial, importante para a administração. Né? Não, mas e nós já encaminhamos, eu dependo da nossa amiga Finanças. Não, tudo bem. Todos os que estão em falta, o processo já está montado. Assim que ele falar assim, pode. Eu tenho lá pedido de merendeira, de servidor, de professor, de auxiliar de creche. Assim que a gente tiver a liberação do limite da responsabilidade fiscal, nós faremos todas as reposições necessárias. Mas eu vou enviar os números para o senhor, tá bem? Tá bom. Eu agradeço, viu, professor Isabel? Agradeço aí às pessoas que colaboraram. E eu quero deixar claro, deixar registrado aqui, mais uma vez, e pedir escusas aí às professoras que aqui estão, da ausência da vereadora Chiara, que não se pôde fazer presente em razão do acompanhamento que faz ao seu pai no hospital. E quero agradecer aqui à vereadora Yasmin, que pôde secretariar o nosso trabalho. E conversando com ela, e agora, a partir de amanhã, o projeto volta a tramitar nas comissões. Eu faço parte da Comissão de Economia. Se houver alguma dúvida em relação aos colegas que amanhã participarão da reunião, já vou esclarecer para que todos os membros da comissão possam ter a segurança, caso o relator faça o parecer favorável pela normal tramitação. Eu acredito que isso aqui não vai ter nenhum tipo de empecilho aqui dentro da Câmara daqui para frente. E outra coisa, considerando que esse projeto de lei é de iniciativa do Executivo, do prefeito municipal, considerando que supõe-se que todos os impactos, tudo aquilo que havia sido necessário para que esse projeto de lei fosse apresentado, eu não vejo qualquer óbice, sob o ponto de vista de mérito, para que isso seja ou não aprovado. Desde já, as senhoras adjuntas que aqui se fazem presente, o público faz presente, tenham a certeza e a garantia que eu já adianto meu voto desde já, o meu e da vereadora Yasmin, favorável ao projeto. Excelência. Faço das suas palavras as minhas e do que depender também de mim, da minha comissão, é pela normal tramitação, podem contar com o meu voto também. Bom, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58, letra J, o uso da palavra aos convocados já foi concedido. E agora, nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a presença de todas as senhoras e os senhores aqui presentes e nós damos por encerrada a audiência pública às 19h19 do dia 15 de maio de 2018. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.